Quanta polêmica, família tricolor, quanta polêmica. Essa situação do Isaac tá dando o que falar. Mas eu quero comentar sobre ela aqui hoje. Mas vamos falar a verdade para vocês, mas sem sensacionalismo, ok? Vou trazer a verdade pura e simples para vocês. Essa é a minha intenção, ok? Pelo menos eu acredito ser verdade. Eu não sou dono dela, eu apenas acredito que seja verdade. E quero falar também, meu treinador, falei mal de ti, né, meu treinador? Mas tu teve um acerto no sábado, eu lembrei que teve um acerto, eu vou falar qual é aqui. Vou trazer isso para vocês. E temos os monstros. Também vou falar para vocês, galera. Mas eu já quero abrir hoje, os trabalhos, falando sobre Isaac. Família, eu tinha comentado com vocês aqui que o valor total, o Mário falou que só negociava se chegasse a 13 para negociar com o Shakhtar. 13 milhões de euros. Família, vou manter a minha posição para vocês, ok? Eu não venderia o Isaac, mas eu entendo a situação, o que ocorreu, até porque é difícil. Eu entendo a revolta de muitos tricolores que estão insatisfeitos com a vinda do Isaac, eu também entendo. Não vou falar que eles estão errados, mas eles acabam comentando coisas que eu acho que não condiz com a verdade, entendeu? E acaba atiçando mais ainda o torcedor para ficar com raiva da situação. Mas vamos aos fatos, vamos prestar atenção no que está ocorrendo, só para a gente poder tentar entender. Família, o Isaac joga muita bola, o Isaac é craque, só que no profissional não performou. Então tem uma coisa que eu falo para vocês aqui, mas há muito tempo, eu sei que eu não sou o primeiro a falar isso, mas eu também compartilho da opinião dessa rapaziada. Porque a transição de xerém para o profissional é horrível. É muito mal feita. Eu me assustei quando eu vi naquele jogo que o Fluminense foi fazer lá na Bolívia, que o Renato mandou os garotos, mandou toda a molecada, foi de reserva, mandou uma maioria de moleque. Os moleques chegando no profissional como se fosse dono do profissional. Porra. Profissional, tu tem que chegar de cabeça baixa, dando bom dia, respeitando o ambiente, respeitando a opinião de todo mundo, tentando se enturmar, tentando aprender. Não é chegar no profissional, achar que já sabe tudo. Não é o caso do Isaac. Mas eu já vi alguns garotos subirem assim e depois dar com os burros na água. Depois somem no mundo, aí ninguém nunca mais ouve falar. Então, essa transição é muito mal feita realmente. Agora, tem alguns fatores que me chamam a atenção. Eu não acho que o valor de 63 milhões seja ruim. Porque é muito fácil hoje, eu falo isso porque eu já pensei assim também. Daqui a 2, 3 anos, porra, aquele garoto vai arrebentar, vai jogar muito, então ele vai valer 3, 4 vezes mais do que vale hoje. Porém, aquele garoto não desempenha, não performa, não vira o que se esperava dele e sai no prejuízo, sai por uma bagatela, sai por uma mixaria. Entendeu? Eu já vi, eu não vou citar nomes, mas todo mundo já conhece alguns. Eu não vou citar nome até porque é coisa chata. Isso eu já vi ocorrer várias vezes. Tá? Então, tem o outro lado da moeda ainda. O empresário, o pai, fica em cima enchendo o saco. Aí você vai falar assim, meu irmão, tem que segurar. Tu vai trabalhar contra a vontade? Já pensou se for atender a toda essa rapaziada? Vou te botar no profissional? É o que eu falei num vídeo recente aqui, cara. Daqui a pouco, o empresário vai assinar contrato
Aí o cara no contrato vai dizer, eu quero a camisa 10, a minha chuteira tem que ter um desenho do meu rosto, eu tenho que usar a faixa de capitão e eu só posso correr 20 minutos por causa de cada tempo. Daqui a pouco já vai vir isso no contrato. Porque o empresário acha que o jogador dele é o Messi, é o Ronaldinho Gaúcho, é o Fenômeno, é o CR7. E fica uma batalha muito desgastante. Fica uma coisa muito chata. Eu repito para vocês, eu não estou falando que o Fluminense está certo em vender o Isaac. Mas eu entendo. Já pensou? Tenta se colocar no lugar da diretoria. Porque é muito fácil também a gente que meter a porrada. Não, que não tem que fazer, não tem que deixar e tal. Mas está lá para assumir as consequências. Também é complicado. Vamos ser sinceros. Também é complicado. Torcedor tá cheio de razão. Mas tem que ver o outro lado da moeda, rapaziada. Tem que ver o outro lado da moeda. Eu concordo em quase tudo que falo em relação a isso. Eu acredito que, porra, tá aí, ó. O Wallace Davi já era para ter tido mais oportunidade. Eu, antes de todo mundo falar, antes de isso só estourou por causa da venda do Isaac. Mas antes da venda do Isaac, bem antes, eu já pedia Júlio Fidelis e o Davi Schultz no time. Eu já pedia eles no time, que eu pedia junto com o Caio Amaral. Só que o Caio Amaral, ano passado, foi para Portugal. Eu já pedia desde aquela época. No vídeo passado, eu critiquei o Renato, porque para mim, a zaga que tinha que começar contra o Bragantino era com o David Schultz na zaga e com o Júlio Fidelis de lateral direito. Aí vão liberar Júlio Fidelis para jogar contra o Boa Vista. Tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem. Por que eu digo isso? Vamos lá, rapaziada. Vamos pensar direitinho. E me ajuda para que o Fluminense não cometa um novo erro. Guga não renovou ainda. Certo? Guga não renovou ainda. Então, qual é? Tá de frente o próximo procedimento que o Fluminense tem que fazer. O próximo passo que o Fluminense tem que fazer. O Guga tá na Copa. Joga as Copas, junto com o Samuel Xavier. Porra, deixa o Júlio Fidelis no Brasileiro, cara. Vamos dar sequência pro Júlio Fidelis. Igor Rabelo tá chegando agora, tá legal. Manuel e o Thiago Santos já tá em ritmo de despedida. A gente sabe que no final da temporada deve acabar o ciclo no Fluminense. Aí vai esperar os caras saírem para contratar outro zagueiro que não tem reposição. David Schultz jogou 2 jogos e foi muito bem. Por que não deixa o moleque, pô? Eu já falo isso há muito tempo. Aí sabe o que acontece? Não manter os moleques, e olha que eles começaram bem. Olha que eles começaram bem. Não manter os garotos, aí daqui a pouco, vamos botar que o Guga não renova, o Guga sai os dois. Ah, Fluminense tem que ir no mercado comprar lateral e zagueiro. Pra que eu tenho em casa? É aí que a gente arruma dinheiro. Primeira coisa do bom administrador é não gastar. Eu já tenho a peça em casa. Pra que eu vou gastar, porra? O mais importante, eles têm a qualidade. Tá acontecendo a mesma coisa com o Léo Jansen. O moleque já tá com 21, 22 anos. Aí no profissional, para poder ir pro banco, aí me traz o Wagner com 17 anos. Porra, meu irmão. Vai trazer o Wagner com 17 e o Léo Jansen com 20, lá com 21. Não é nem relacionado. Já jogou com a gente, jogou bem. Para fazer força para perder? O ruim de tudo, galera, o ruim de tudo é que a gente não sabe como é que é os bastidores. Se tem alguma relação com o empresário. Porque empresário é chato pra cacete, irmão. Empresário é chato pra cacete. Não sei se às vezes é birra com o empresário, aí prejudica o garoto por causa do empresário. Não sei se é isso, tá? Tô aqui deduzindo. Pode ser outro motivo também. Aí agora veio o papo. Recentemente, eram outros dois que eu já batia na tecla, até que todo mundo começou a bater junto, que era o Lescano e o Lavega. Agora já saiu a notícia que, há pouco tempo saiu a notícia que os dois estão
encorpando fisicamente. Cuidado para não virar o Hulk. Que também já comentei em vídeo passado. O Renato vem com essa desculpa de quando chegou os dois estavam abaixo. Isso foi lá em abril, porra. Nós já estamos em agosto. O ano já está acabando. Será que de lá para cá o Renato não olhou mais para os moleques? Eu acho que a base tem que ser melhor explorada. Garoto novo tem que ser melhor explorado. Tem que ir para jogo sim. Já comentei sobre isso. Eu canso de elogiar o Renato. Mas eu acho um ato falho do Renato. Eu falo de novo. Acho que é um ato falho dele. Porque ele tem dificuldade de botar os garotos. Ele só botou o Júlio Fidelis e só botou o David Schultz porque não teve jeito. Aí é que eu pergunto, cadê a lógica? Quando tem a oportunidade para botar os garotos, não bota. Ah, não, vou queimar os garotos, eu posso queimar os garotos. Não, não vou botar. Ah, os garotos estão verdinhos. Mas quando tá na merda, que não tem opção, aí joga os garotos no fogo. Aí que joga os garotos no fogo. Como jogou o David Schultz e o Júlio Fidelis. Aí os caras vão lá, performa, arrebenta a boca do balão, joga muito e depois não tem mais chance. Era só para tampar o buraco, é só um calço de mesa mesmo, deixa ali. Ah, acertou? Então joga fora o calço. Se eu precisar, eu pego de novo. Aí sabe o que acontece? Sai, vai para outro time, arrebenta a boca do balão e a gente fica com cara de babaca. Agora, família tricolor, isso é um fato. Agora, eu quero passar para vocês algumas discrepâncias também que eu vi. Que do outro lado, que não sabe vender. Vê o João Pedro. O João Pedro agora vale 400 milhões. Filho, vale 400 milhões porque ele foi avaliado na Europa já. Ele saiu daqui com 17 anos. Hoje ele está com 23. Não dá para esperar o jogador ficar 6 anos para performar. Ok? Sendo que ali já tinha feito boa apresentação contra o Cruzeiro e tal. Mas é difícil. E naquela época era vacas magras. A administração Abade, se não me engano. Entendeu? Tu teve a questão do Evanilson. Foi um erro da administração Abade e contou com a falta de sorte. Porque o Evanilson vinha fazendo um ano razoável para ruim. E no final do ano, se eu não me engano, os jogadores entraram de férias mais cedo. Ele foi fazer o último jogo contra o Corinthians, meteu 2, arrebentou e chamou a atenção de todo mundo. E isso é raro de acontecer, galera. Isso é raro de acontecer. O jogador que vem mal o ano todo e de repente no último jogo lá, ele é jogado no profissional para cumprir tabela e ele arrebenta com a porra do jogo. Isso não acontece sempre. E detalhe, saiu para Portugal, ficou um tempão em Portugal, tá lá, foi até razoavelmente bem, passou um tempo lá no Porto, tá na Inglaterra, tá bem, mas ele não arrebentou como eu acho que vai arrebentar. Agora, chorar por isso do passado, eu acho que não ajuda hoje. Eu acho que ajuda hoje é melhorar a transição. Isso é fato. Isso é muito fato. É importantíssimo. É por isso, rapaz, eu já falei isso aqui e vou falar de novo. O ideal é que o Mário Bittencourt está nesse lema aí de acabar o ano, de eleição, vai ter eleição, se o Montenegro ganha, se não ganha. Mas seria bom se o Montenegro ganhar ou qualquer outro que se responsabilize em cuidar do Fluminense, em fazer uma gestão melhor do que a do Mário, se assim entrar. Vai lá, o fulano de tal entrou, ele tem que tirar parâmetro, ele tem que fazer melhor do que o Mário. O mandato dele, o trabalho dele tem que ser melhor do que o Mário desenvolveu. E o Mário desenvolveu um trabalho excelente. Quem não gosta do Mário pode xingar, problema de vocês, eu respeito e tal, mas foi excelente. Mas eu acho essencial, eu acho que o Fluminense podia chegar. Felipe Melo, você é embaixador de Xerém. Você é o único que vai ter 2 salas. Vai ter uma sala no clube, aqui no CT, e vai ter uma sala lá em Xerém. Você que vai coordenar tudo. Os moleques que estiverem prontos para subir profissional,
tem que passar no teu grife. Tu já tem que mostrar pro moleque que ele tem que subir com faca nos dentes. Já tem que vir, porra, com a disposição de respeitar todo mundo, tranquilão, beleza, sem afobação, mas quando tiver oportunidade, a bola vira um prato de comida. Isso tem que ser passado para eles. Não é chegar e ficar deslumbrado que está no profissional. Não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso. E eu tenho certeza que Felipe Melo é o cara, porra, fundamental, é o cara certo para essa situação. Eu tenho certeza disso. Certeza. Eu acho que o Mário tem que desenrolar com ele, bater um papo com ele. Porra. Eu acho que o Felipe Melo é tão certo para isso, que se o Mário fecha um contrato de 4 anos aí com o Felipe Melo, a outra gestão também, não, se quer o bem do Fluminense, não vai reclamar disso. Pelo contrário. Vai agradecer, obrigado. Eu vejo por aí. Família, outra coisa que eu tenho dado umas pancadinhas no Renato, né? Umas pancadinhas no bom sentido, galera. Eu tenho falado dos erros que ele cometeu no sábado. E, pra mim, o Renato foi o maior responsável pela derrota no sábado. Pra mim, ele escalou o time mal, foi omisso 2 vezes. E depois do jogo, na coletiva, a primeira resposta que ele deu não me agradou. Ok? Não me agradou. Mas não é que seja esse o perfil do Renato. Volto a deixar claro. É apenas um dia ruim. Todo profissional passa por um dia ruim. Entendeu? Até porque o Renato tem fama de blindar elenco, de blindar jogador. E não ser traíra. Renato nunca foi traíra. Ok? Só para deixar claro. Mas teve uma coisa que o Renato fez que foi certo. Que foi quando o Renato avaliou o VAR. Quando o Renato falou do VAR. Eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa que eu tenho reparado. Eu não vou citar clubes, não vou, mas eu vou deixar uma situação que acontece com frequência. Eu já reparei e eu pensei, não, isso é absurdo. Depois, não, isso é absurdo, ficou na minha cabeça. Só que foi ficando recorrente. Foi ficando recorrente. Alguns jogos em que acontece um pênalti. Sim, alguma coisa duvidosa, que se ache duvidoso, contra determinadas equipes, vocês reparem o árbitro. O árbitro vai para a tela. Cara, por mais absurdo que seja, é muita coincidência. O árbitro vai para a tela, perde um tempão na tela e fica. Depois que a transmissão fala, ó, o juiz da casa deu gol. Deu pênalti. Gol não, deu pênalti. O juiz da casa deu pênalti. Acha que é pênalti. Passa 1 minutinho depois, o juiz... não, é pênalti. O juiz da casa aqui achou que não foi. O jogador se jogou. Não foi nada. Ele se jogou. É muita coincidência. É muita coincidência. Eu não estou afirmando nada. Só estou afirmando que é coincidência demais. Então eu peço ajuda a vocês para avaliarem comigo. Reparem se às vezes dá a impressão que a televisão dá uma sorte danada. A televisão fala uma coisa, o juiz confirma. Passem a reparar isso aí. Renato está certíssimo na avaliação dele. Em relação ao VAR, está certíssimo. Aquilo foi pênalti claro e o Fluminense foi garfado ali de forma ridícula. Assim como o árbitro deu um cartão amarelo no Canóbio ridículo, extremamente escroto. Canóbio nem tocou no cara, nem falta foi. Ele deu a falta do amarelo pro Canóbio. Então são essas coisas que irritam a gente. Irrita demais, tá? E galera, para finalizar esse vídeo, eu quero trazer para vocês 2 monstros do futebol mundial. Um a gente já conhece. É o nosso capitão, o nosso Thiago Silva, que, papai do céu abençoando, deve estar em campo contra o Bahia na quinta-feira. Thiagão deve estar firme e forte lá. E o outro monstro, esse rapaz é conhecido, atende pelo nome de Newton Petroni, mas é mais conhecido como Filé. O que o Filé tem feito esse ano no Fluminense, cara, é de uma excelência. Os jogadores estão voltando antes do tempo previsto. Não só o Filé, né? Todo o departamento médico, fisiologia, rapaziada toda tá de parabéns.
estão de parabéns. Ok? E os profissionais, os jogadores também estão de parabéns. Estão voltando antes do tempo porque estão se cuidando. O Otávio aí, ó, já vai estar liberando, já vai estar jogando, já vai estar sendo... Não sei se já está sendo relacionado, porque eu não vejo o Renato para liberar lista de relacionados, de escalação, uma desgraça. Demora pra cacete. Às vezes só chega, só consegue localizar depois do jogo. Aí já não interessa. Mas parabéns ao filé, a todo o departamento médico, serviço de fisiologia, a fisioterapia, a rapaziada toda, parabéns. Porra, é um orgulho muito grande ter vocês trabalhando no Flusão, galera. Muito obrigado por tudo, ok? Muito obrigado mesmo. Valeu? Família, vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês, o carinho de todos. E não esqueça, antes de ir embora, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, aquele comentário monstruoso, inteligente, que só você sabe fazer. E galera, não esquece, os meus primeiros 1000 estão chegando. Eu quero muito ver você dentro desse primeiro 1000. Dá essa moral pra mim. Vai ser um orgulho fantástico ver você ali. Chega junto e divulga nosso trabalho para mais tricolores. A rapaziada merece receber um conteúdo sem ser assim aterrorizante, né? Que eu vejo, que não sei quem, papai, às vezes não condiz com a verdade. O torcedor fala mais alto do que o gerador de conteúdo. Então, galera, dá essa moral pra gente aí. Valeu? Forte abraço a todos. E tamo junto, Flusão, lealdade tricolor. Sempre, ela é eterna, imensurável. Até a próxima, família. A gente se vê por aí.